Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje vamos falar dessa empresa que está aí num ponto em que, para quem quer ter ela na carteira, quer uma ação para valorização, é o momento de entrar na empresa. Hoje vamos falar do grupo Vamos 3. Mas antes de continuarmos, quero agradecer o pessoal que tem inscrito aqui no nosso canal, tem nos ajudado aí bastante. E você que está assistindo aí o vídeo e não é inscrito, se inscreva, dá um like aí, comenta alguma coisa, tá? E continue aí nos ajudando. Então vamos olhar aqui um pouco sobre os destaques do primeiro trimestre de 2025. Vamos dar uma olhada também. Vamos olhar aqui a recomendação da Genial, que é manter a ação. E também a gente vai dar uma olhada aqui nos fundos comprados e vendidos aqui da empresa. Só voltando aqui na estrutura societária aqui da empresa, da Vamos, Grupo Vamos. Não sei se você sabe, mas ela faz parte aí da hold Simpar. Então, a Vamos é uma empresa do Grupo Simpar, mas ela própria é uma hold porque ela tem outras empresas aqui dentro do seu grupo, né? Então, a Vamos, Grupo Vamos, está dividida aí em Vamos Locação, né? Caminhões, máquinas e equipamentos. Hold e locação de caminhões, máquinas e equipamento. Então a gente consegue ver aqui pela estrutura, né? Tem tudo aqui, essa estrutura debaixo dela. E dentro da sua estrutura nós temos essas outras empresas aqui dentro, que formam aí todo o grupo. E o que confere à empresa aí um diferencial em relação aí à concorrência. Então, dando seguimento aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no destaque que ela trouxe aí no primeiro trimestre, né? Teve um lucro líquido aí inferior ao do primeiro trimestre de 2024, mas depois de muito tempo aí de queda, a gente percebe que as ações da empresa estão fazendo aí um movimento para a reversão e acreditamos aqui que ela deve voltar aí para os seus 9 a 12 reais. Então, olhando aqui os dados consolidados, né? Receita líquida da empresa no primeiro trimestre, né? Teve um aumento aqui de 23,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Né? O EBIT dela, né? Teve um aumento aqui de 0,4%, né? Está em linha, né? Não teve uma alteração assim muito relevante. O EBITDA, né, dela teve aí um aumento aí de 10,1%, né? Que já melhorou bastante. O resultado aqui, o lucro líquido, né? Operações continuadas, aí a gente percebe que teve uma queda em relação ao ano anterior, ou seja, ao primeiro trimestre de 2024. Então, uma queda aqui de 45,6%. Mas isso aqui também se deve muito pela estruturação, na reestruturação aí que o grupo Simpar vem fazendo aí nas suas empresas, e a Vamos está dentro aí desse grupo, né? E sofreu essa modificação, essa reestruturação. Então, aqui a dívida alavancada dela, né, que é de 3 vezes, né, o seu EBITDA. Os dados operacionais, que o CAPEX contratado aqui teve uma queda, né, em relação ao primeiro trimestre de 2024, né, então teve poucos investimentos, né, se comparado aí, né, contratado em relação ao primeiro trimestre de 2024, e o CAPEX implantado aqui teve uma queda aí de 26,6%, ou seja, aquilo que de fato foi utilizado e foi efetivado aí pela a empresa. Na parte de cima aqui ela traz também esses destaques, né, e colocando aqui novas informações aqui importantes, né, dos seus destaques aí do primeiro trimestre, e que para alguns analistas, né, ela tem reformulado aí e tem apresentado aí essa nova operação com potencial aí de melhorias, né, e entregando aí com perspectiva aí de entregar bons resultados aí no decorrer do ano de 2025. E é com esse olho, com esse olhar, de que a empresa já tocou lá o seu ponto de modificação, de reestruturação, e a partir de agora vai começar a trazer bons resultados. E isso a gente consegue até verificar aqui na Genial. Então, apesar da Genial não recomendar a compra, né, a recomendação dela que é de manter a empresa, né? Quem tem as ações manter, ela tem um preço-alvo de R$7. Aqui embaixo, né, a Genial traz aqui a sua tese, né, porque né, que ela está mantendo, né, dando essa indicação de manter, e aí ela coloca, né, que considerando que a empresa segue bem posicionada em um setor com poucos competidores e grande potencial de crescimento.
apesar de sua vantagem competitiva, impulsionada pela maior escala e pela criação de barreiras de entrada à medida que cresce. Ou seja, a empresa, assim que ela vai crescendo dentro do setor, ela meio que forma, né, cria uma barreira para impedir que novas empresas, né, entrem no setor e acaba a vantagem competitiva aí da empresa. Então ela cresce, esse crescimento por si só meio que cria barreiras aí dentro do setor. Um setor que, segundo a Genial aqui, é um setor com poucos competidores, ou seja, a concorrência é muito pouca no setor, e aí a empresa bem reestruturada e segue aí bem posicionada, o que vai facilitar aí e coloca ela com esse potencial de crescimento. E isso a gente consegue olhar aqui o gráfico, por exemplo, aqui no gráfico semanal. Então a gente percebe que a empresa ficou um bom tempo aqui, ó, 2022, 2023, nesse patamar dos 11, 12 reais, né? E no meado aqui de 2023 começou a sua queda, né? Tentou se manter aqui, não conseguiu, lateralizou de novo aqui embaixo e no meado de 2024 ela caiu. Agora nós estamos aqui praticamente na metade de 2025, ela vem fazendo aqui esse movimento, olhando aqui ainda no gráfico semanal, né? Esse movimento que ela sobe, né? Faz aqui uma correçãozinha e agora ela deve voltar aqui a fazer um movimento de alta. Aqui no gráfico diário a gente consegue perceber melhor, né, essa queda. Aí tocou esse fundo, ela começa a fazer esse movimento aqui que indica já não uma reversão, mas ela sobe e lateraliza aqui nesse ponto, ou seja, aproveitando aí ou buscando aí momento, né, em que esse movimento vai ocorrer aqui, fazendo aqui a reversão. E isso aqui a gente olha o gráfico e analisa aí o setor que a empresa está e também as condições aí no cenário macro, né? Nós sabemos que já estamos aí com a Selic de 15%, o que nos indica que a partir de agora vai se manter nesse patamar, e se mantendo nesse patamar, a empresa pode até lateralizar um pouco mais aqui ou começar já prevendo queda nos juros e começar o movimento aqui de alta. E é esse ponto que estamos aqui analisando, né? E se for para comprar a empresa, temos que entrar nela agora. E isso nos permite, por exemplo, olhar os fundos, né, que estão comprados e vendidos aqui na empresa. Então, olhando aqui no carteirasfundos.com.br, então a gente olha aqui a alocação dos fundos da empresa. Estou pegando aqui o mês de maio, que é o mês atualizado aí. Então a gente percebe aqui, ó, que nós temos 120 fundos comprados, com um valor cerca de 50 milhões de reais na empresa. Então, 120 fundos. Você quiser acompanhar melhor aqui, você dá uma olhada nesses fundos, né? Pode até entrar lá no site deles e verificar por que eles estão aí posicionados na empresa, né? E vendidos, ó, nós temos 6 fundos vendidos, um total aí 71 mil reais. Então, 6 fundos com uma alocação de venda muito baixa na empresa, ou seja, um short na empresa muito baixo, que é o que a gente verifica aqui, né? Então, são poucos fundos vendidos aí na Vamos. Se tem poucos fundos vendidos, significa que assim que começar a entrar mais compradores, essa ação vai começar o seu movimento de alta. Ou melhor, é nessa perspectiva que estamos aqui acompanhando, né? Já se posicionando aqui na empresa, porque ela pode até voltar a cair, né? Dependendo aí de muitas coisas que pode acontecer aí no cenário geral e macro, né? Mas o ponto em que estamos hoje nos possibilita aí fazer esse tipo de análise, né? É um momento, né, em que a empresa tocou que o seu fundo tenta fazer uma reversão segura, né? E conforme aí as coisas forem melhorando, né, já com a Selic lá no seu topo, então antes que a gente pegue o mercado já lá na frente, a gente começa a pensar aqui nesse fundo, nesse patamar, onde ela fechou aí no último pregão a 4,84. Então é isso, pessoal. Estamos aqui olhando Vamos 3, estamos entrando na empresa e com perspectiva de que a partir de agora ela começa a se valorizar, suas ações aqui se valorizar
aqui na Bolsa de Valores. Com isso a gente fecha aqui o vídeo. Quero agradecer mais uma vez o pessoal que tem inscrito aí no nosso canal, tem assistido aqui os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, comenta alguma coisa aí embaixo, faça sua crítica, qualquer crítica, e porque tudo isso nos ajuda aqui também, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo.